Olá, seja bem-vindo. Aqui é o canal Embaixadores da Palavra de Cristo. Eu sou a professora Isis e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu frustrado com alguém ou com alguma situação? Você já teve expectativas a respeito de alguém ou de alguma situação e não deu certo e você ficou ali decepcionado, decepcionada, desapontado? Então, hoje eu quero conversar com você sobre esse sentimento de frustração. E eu quero te dizer, será que a culpa é sua ou será que a culpa é da outra pessoa? Será que quando a gente se frustra com uma pessoa, a culpa é da pessoa? Então, nesse vídeo eu quero te contar como que isso acontece e como se driblar isso tudo e talvez até se livrar dessa frustração. Como eu comentei, aqui é o canal Embaixadores da Palavra de Cristo. Seja bem-vindo. Eu sou bem-vindo. Eu sou a professora Isis. Fica à vontade. Aproveite esse momento. Se você já teve essa sensação aí de ficar frustrado com alguém, decepcionado, desapontado, se você sabe de alguém que vem enfrentando essa situação, ao final do vídeo, se você vê que é coerente e que faz sentido, manda esse vídeo para alguém e que Deus possa abençoar muito a vida dessa pessoa. Queridos, em Jeremias capítulo 17, verso 5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Aí eu tenho uma outra versão que eu vou ler para vocês, que é o mesmo sentido, mas só para a gente entender. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Queridos, uma coisa que é bem comum é a gente realmente criar expectativa em cima de outras pessoas. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, mas não é maldita a pessoa em quem a gente confia. Não, a pessoa em quem a gente confia é uma pessoa santa, bendita de Deus. Porque se a gente confia na pessoa, é porque a pessoa tem um atributo bom, de confiança, um relacionamento bom conosco, não é verdade? Então, muitas vezes a gente pega esse versículo e acha que maldito é o outro, que não fez algo que eu esperava. E não é isso o sentido aqui do livro de Jeremias. O Senhor, ele diz que maldito é o homem que confia no homem e que faz do homem, que faz da força humana o seu braço, a sua confiança e afasta o coração do Senhor. Olha isso. Por que eu tô compartilhando, né? Esses dias eu vivi uma situação desse tipo, onde eu pus a minha confiança, sabe aquele amigo, aquela amiga, fechamento, tamo junto, é nós. Então, todo mundo deve ter alguém assim, né, próximo, que você confia, que você acredita e que você fala, meu ponta firme, posso contar pro que der e vier. Mas pode acontecer de num momento aquela pessoa que é uma boa amiga, um bom amigo, que é fechamento, que tamo junto, pode acontecer de não conseguir nos ajudar. E é nessa hora que a gente fica o quê? Frustrado, chateado, desapontado. E aquele sentimento de tristeza, de decepção tenta tomar o nosso coração. Mas o Senhor, ele te orienta que a culpa não é do seu amigo, não é da sua amiga. A culpa começa em nós, que colocamos uma certeza tão grande que vai dar certo, sendo que a gente não é dono do amanhã. A gente não domina o coração do colega, do amigo, do outro. Não, a gente não tem esse poder. E a Bíblia fala que quando a gente põe toda essa confiança, a gente acaba muitas vezes se afastando de Deus. E quando o coração se afasta de Deus, ele abre para o temor, para o medo, para a angústia e tudo mais. Então, queridos, quando você se deparar numa situação que você precisa muito contar com alguém, você deve levar a sua petição até a pessoa, sim, mas sempre lembrando que se Deus quiser, as coisas vão acontecer. E tem até um versículo lá no Novo Testamento que fala exatamente isso, que antes da gente ficar falando, eu vou até procurar aqui, tá, meus irmãos, meus queridos,
Em vez da gente ficar falando, eu vou, né? Se não me engano é o livro de Tiago, vou procurar aqui. A gente falar se Deus quiser e não ficar aí falando, né? Determinando e dizendo que vamos aqui, vamos ali, né? E enfim. E o que eu quero compartilhar é que às vezes a gente fica tão focado, né, naquilo que nos traz segurança. É o seguro do carro, então o carro dá problema, eu tenho seguro, glória a Deus. É uma enfermidade, eu tenho convênio, glória a Deus. É uma situação financeira, eu tenho crédito na praça, glória a Deus. Tudo isso é maravilhoso e glória a Deus por isso. Mas o que a gente precisa entender é que antes de pôr toda a nossa confiança aí nessas coisas materiais fornecidas pelo ser humano, a gente tem que colocar a nossa confiança em Deus. E eu quero só aqui achar, meus irmãos, um versículo que eu quero falar, que está em Tiago, capítulo 4, verso 5. E ele diz assim: em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Aqui é num contexto que Tiago diz, em vez da gente falar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer o outro, a gente deveria dizer, se Deus quiser, nós faremos. Então, meu querido, se você ficou frustrado com alguém, pede primeiro perdão a Deus por você ter colocado toda a sua confiança na pessoa e não ter considerado que quem é o dono das decisões é o Senhor, tá bom? Se você entrou em rixa, piorou, né? Vai lá se reconciliar, pede perdão, fala para essa pessoa que você ama ele, ela em Cristo e se reconcilia com a pessoa, tá bom? E numas próximas situações, antes de você depositar 100% da sua confiança, pergunte ao Senhor, Senhor, se o Senhor quiser, vai dar certo, eu vou lá. E se o Senhor quiser, eu vou conseguir também. Queridos, eu sou pequena aqui nas palavras, mas que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Pega essa mensagem, se ela fez sentido para você, dá um like, tá bom? Se inscreve no meu canal, Embaixadores da Palavra de Cristo. E se faz mais sentido ainda para alguém que você sabe que está passando por isso, compartilha lá, em nome de Jesus. Amo você em Cristo, a paz do Senhor e até uma próxima.